sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso RH, série de videocasts da prática trabalhista e sindical do Matos Filho. Eu sou a Erika Seddon. E eu sou o Domingos Fortunato. Ao longo dos nossos encontros, nós vamos conversar cada vez mais sobre os desafios de uma liderança contemporânea, o papel cada vez mais estratégico do RH no negócio da empresa e as novas formas de se relacionar. E nesse episódio, seguimos explorando como a valorização das pessoas se mostra como um grande agente transformador e impulsionador das empresas. E para esse bate-papo, trazemos hoje aqui a Cristiane Berlink, CHRO do Grupo OLX, para conversar conosco. A Cristiane tem uma trajetória plural, multicultural, com passagens pelo Brasil, México e Estados Unidos. Ela é engenheira de produção na UFRJ, com especializações na PUC e a Fundação Dom Cabral, e atuou por mais de 20 anos na IBM. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Érica. Cris, eu vou te chamar de Cris, se você me permite, porque todo mundo Claro. conhece a Cris Berlink, né? Cris, você tem uma trajetória, como a Erika mencionou, super diversificada, mas com especialidade em finanças, operações e recursos humanos, além da vivência internacional, né? E você é engenheira de formação, a gente até falava aqui antes. Como é que um engenheiro analítico, com essa especialização toda, começa a entender e gostar de lidar com pessoas, Cris? Como é que a gente conversa aí? Como é que esse caldeirão múltiplo aí de conhecimentos do engenheiro, da pessoa especializada em número e da pessoa que se interessa pelo RH, como é que isso ajuda um profissional? Deu match, né? Deu match. Isso. Bom, a minha trajetória ela não é comum, mas eu vejo cada vez mais e mais profissionais terem carreiras não lineares, né? E eu acredito muito, quanto mais repertório você tiver, mais completo enquanto profissional você se torna. Logo que eu comecei a minha trajetória profissional, depois de 2 anos, eu já assumi a liderança de um grupo, de um time, né? Então, eu fui líder muito jovem. Isso em finanças. Isso em finanças, né? Foi a minha primeira oportunidade de gerir, foi inclusive num ambiente fora da minha área de conforto, porque foi um convite que, na ocasião, o meu líder me fez para liderar uma equipe no México. E eu não sabia nada, de nada, né? Eu tinha 25 anos, super jovem, uma profissional que estava começando a se desenvolver, assumi uma liderança de uma equipe num país estrangeiro, né? Machista, há 20 e tantos anos atrás. Realmente há tempo atrás, né? Especialmente há um tempo atrás. Machista e eu sem repertório nenhum de lidar com culturas diferentes, lidar com equipes, saber liderar, o que é isso? E você mudou para o México. E eu me mudei para o México. E eu brinco que foi uma das minhas maiores experiências profissionais. Foi a mais difícil também. Foi a mais difícil. Né? Mais difícil porque eu acho que eu não tinha toda a caixinha de ferramentas que eu precisava ter para assumir aquela posição. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita vontade de fazer dar certo. Então, eu realmente insisti de que seria um projeto que eu faria dar certo. Mas antes, quanto tempo você ficou no México? Era para ser um projeto de 6 meses, acabei ficando 3 anos. 3 anos. Então, foi um projeto que acabou sendo bem sucedido, né? E que eu fiz uma transformação bastante grande da equipe, da cultura, dos processos, da organização que eu estava. Então, foi uma aprendizagem gigante para mim. Você com 25 anos, recém-formada, com todas as angústias, e aqui a gente fala para profissionais de todos os tipos, né? Nosso público, nossa audiência, principalmente são profissionais de RH, e eu acredito que a gente esteja falando bastante jovens hoje. Você teve questão geracional? Você foi discutir? Você foi questionada pela falta de idade, Cris? Fui. E sabe que o meu onboarding foi muito inusitado, né? Porque a pessoa que me designou para essa posição não era o presidente da IDM do México na ocasião, né? E o presidente, na verdade, ele não acreditava de que eu seria
a melhor escolha para aquela posição. Então, no meu onboarding, quando eu cheguei lá no México, a primeira coisa que ele fez foi fazer questão de me contar isso. Já deu o cartão de visita. Ele já deu o cartão de visita, né? E na fala dele, né, muito estava essa questão geracional. Olha, eu realmente não acredito que uma moça de 25 anos, brasileira, então tinha uma questão geracional, de idade, tinha uma questão de cultura brasileira, e tinha uma questão também de até maturidade profissional, né? Será que você vai dar conta do desafio que está posto? Então, o cartão de visita foi justamente esse, Domingos. Aí eu falei, é agora que eu tenho que dar certo Muito aqui. gusto, ele tá aqui, ó. Muito gusto, pero no. Que fantástico. Aí você transicionou. E aí, eu, depois dessa experiência no México, quando eu voltei, aí já voltei para a área de negócios. E, obviamente, com uma bagagem completamente diferente da que eu fui. Com muito mais história para contar e perrengues vividos. Eu também acredito nisso. A gente só desenvolve realmente as nossas competências quando a gente dá aquele stretch, de um pouco além daquilo que você está acostumado a fazer. Se está muito fácil para você fazer aquele projeto, desenvolver algo, solucionar algum problema, é porque você não está se desenvolvendo mais. Então, aí eu achei que era hora de eu migrar. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a área de negócios, aí migrei. E aí foi maravilhoso, porque eu sentei em diversos chapéus dentro da IBM, em chapéu de negócio, de infraestrutura, de outsourcing, que tinha muita gente. Então, aí aprender a lidar com alocações de pessoas, gestão de pessoas, numa escala muito grande, para vários projetos. Atuei na área de negócio para estruturar toda a parte de go-to-market de vendas, então muito focado no cliente também, na equipe de vendas. Atuei como especialista em prover soluções de financiamento. O meu background financeiro me ajudou a ser especialista também em montar soluções mais específicas para a área de negócio. E, por fim, eu fiz a minha terceira transição. Então, eu planejei e estava tudo moldado para eu sentar numa cadeira que era a cadeira de operações de negócio da IBM do Brasil. E a IBM... Que era negócio puro, era a sequência da sua carreira. Era a sequência da minha carreira, Era uma posição de executiva, sequência da minha carreira. E eu fiz tudo direitinho para chegar lá, E a IBM, na ocasião, era muito rigorosa nos processos. Então, fiz todos os processos, conversa com o presidente, passei por várias entrevistas, aí fazia comitê de pessoas, aquilo tudo, tal, passei, legal. Aí recebi o telefonema do presidente falando, olha, Cris, você passou, parabéns. Só que para você assumir essa vaga, a pessoa que hoje está nessa cadeira tem que sair da cadeira, Eu falei, justo, faz sentido. Próxima vez que a pessoa sair da cadeira, a cadeira é sua, ok, combinado. E é isso que eu fico grávida. E que a pessoa se movimenta justamente minha primeira licença, no meu primeiro mês de licença maternidade. Aí o presidente me ligou e falou, olha, não vai dar para esperar. Você volta agora, você vai... É uma posição muito estratégica, né? É uma posição muito estratégica, não dá para esperar, não posso ficar 6 meses esperando você. Ou você volta agora, a gente espera a próxima rodada. Eu falei, ok, fair enough, entendo. Segue o baile, segue com a sua segunda opção, eu vou ficar na minha licença maternidade, não vou abrir mão disso. E aí, durante a licença maternidade, é que eu tive convite para vir para RH. Depois de eu ter passado por toda o processo seletivo para assumir. Eu falei, bom, vou para RH,
Aí, quando vagar a cadeira, depois eu vou, né? Eu já vou ter adquirido outro tipo de repertório, outro tipo de bagagem interessante. Já passou pela empresa inteira. Já passei pela empresa inteira. Vai ser interessante, por que não, né? Quando eu entrei em RH, eu falei, Jesus, a minha cabeça deu um nó, né? Porque eu comecei a aprender uma série de coisas que, para uma engenheira, e mesmo que eu tenha sido líder muito cedo, e eu me considero uma boa líder desde de cedo, eram coisas que eu falava, gente, é isso que faz a diferença no final do dia. Uhum. Eu falei, gente, eu preciso entender isso. E aí eu pirei. E 1 ano depois, o presidente me ligou, eu falei, olha, a vaga agora tá para você, mas eu falei, agora eu não quero mais. Agora vai ficar comigo. Agora eu quero ficar aqui em RH, porque eu tô adorando. Tem muita coisa que eu preciso descobrir, que eu preciso aprender, que eu preciso estudar e que é o que faz a diferença nas organizações. Ô, Cris, eu li numa entrevista que você deu que quando você assumiu essa posição no México, você não se sentia preparada. E eu acho que isso é muito comum às mulheres, né? A gente nunca se sente preparada e tem um pouco de receio de se jogar nas oportunidades. Como você vê isso? Eu vejo isso como um traço feminino, né? E que eu acho que, por a gente falar mais disso, tem gerado uma consciência maior nas mulheres de se permitir, né? Dar passos em que a nossa perna pode dar, né? De subir degraus que a gente tem capacidade de subir, mas que muitas vezes não vão ser confortáveis, porque não é. Nunca, assim, geralmente não é, nem para o homem é, né? Mas eu acho que a gente gosta de ter tudo mais sob controle, né? E ter uma voz interna de que nos diz sabemos, estamos preparadas, podemos, né? E o que eu costumo dizer é que para a gente realmente aprender, a gente tem que dar um passinho um pouquinho maior do que a nossa perna pode dar. Uhum. Não pode ser muito maior, porque senão gera muita ansiedade, muita frustração, também acho que não é legal, tá? Mas sempre um passinho um pouquinho maior do que a gente pode dar. Isso é que gera aprendizado, isso é que gera mais repertório, isso é que gera novas conexões no cérebro. Então tem aquela frase, né? Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, porque no processo a gente aprende a se conectar com ele e não paralisar, né? Ir adiante apesar dele, seguir adiante apesar dele. Tem estudo de Harvard, né, que fala que as mulheres, quando elas se candidatam às vagas, se elas não preenchem todos os requisitos, 80% delas nem aplica para a vaga, enquanto os homens vão lá e se jogam, né, na oportunidade. A gente tem que mudar isso, né? Temos que mudar isso. Ô, Cris, e sobre liderança de pessoas? Bom, como você bem falou, vai muito além de processos, de métodos, né? Liderar é sempre lidar com emoções, com expectativas, com dinâmicas que muitas vezes não estão no nosso controle, né? A gente nem tem uma percepção clara. Na sua visão, como que a gente equilibra essas decisões estratégicas com os aspectos mais subjetivos das relações humanas? Que é o desafio que você mencionou, que não está no preto e branco, né? Não tá, Não está no número. não tá no número. É saber ler uma planilha, ler uma equação, ler uma fórmula e o resultado, as pessoas são hábeis. Agora, ler uma pessoa é muito É difícil. muito difícil, é muito difícil. E o mais interessante é que, assim, muita gente acha que o exercício da liderança, ele é um único para todos, né? Mas se eu sou líder, sua líder e sua líder, a experiência que vamos ter é diferente da experiência que vamos ter, Uhum. né? Mesmo que eu seja a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa dentro do mesmo contexto, liderando essa equipe, né, com os mesmos objetivos, mas a experiência, ela é muito individual, ela é extremamente individual. Acho que esse tá a primeira sacada, né? E por quê? Porque tem 1000 coisas que entram nessa equação, né? Tem desde as preferências a como eu prefiro trabalhar, como eu, enquanto líder, vejo
a minha lente em torno do mundo, os meus vieses, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu não valorizo, tudo isso entra na equação, né? E a sua verdade, a verdade do outro, né? Que 100% das vezes é diferente. 100% das vezes é diferente, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é esse, é você entender que você não lidera de uma maneira, assim, no atacado, né? Você não lidera no atacado, você lidera individualmente. Então, você entender o outro é muito importante, né? Segunda coisa, as expectativas do que cada um espera ao redor do trabalho é muito diferente também. O que me move é diferente do que move qualquer outro ser humano. Então, como você acha essas áreas de o que move aquele ser humano para eu realmente usar isso no exercício da liderança, né? Então, essa também é outra dica, né? E a terceira é assim, é muita comunicação. Eu acho que o grande ponto de qualquer líder bem-sucedido é ter uma capacidade de se comunicar com excelência, né? E se comunicar é desde contar o que está acontecendo na empresa, dar um contexto, o porquê das coisas, e traduzir o porquê que, para você, fulano é importante. E como o seu trabalho, fulano ou fulana, se conecta com o que a gente está esperando enquanto empresa. Então, para mim, esses são os 3 pilares. E, claro, e técnicas de liderança, né? Assim, feedback absolutamente importante. Pode parecer básico, muito basiquinho, mas talvez seja uma das coisas que mais funcionem. Você receber e você saber dar também, né? Porque aí é onde você vai equilibrando a expectativa, né, com a entrega. Porque você só ser uma líder que se conecta com os motivadores individuais, que se comunica de uma maneira apropriada, que sabe dar contexto, que conecta com o trabalho, mas se você não der resultado, não adianta também, né? No final do dia, todos estamos na organização em prol de um resultado comum. Então, como é que isso se conecta com o resultado? Então, ter a capacidade de observar e dar o feedback e ajustar o caminho é primordial. E o que as pessoas gostam? É no final do dia quando elas olham para trás e falam: cara, eu cresci, eu me desenvolvi, eu aprendi, eu sou melhor hoje do que há um ano atrás. Essa líder me fez crescer. Essa líder eu lembro, né, dessa fulana porque 3 pontinhos. Aí é que acontece a conexão real. Eu contribuí, né? Eu consegui ter o meu trabalho materializado lá, não é? Exatamente. E onde é que está o limite do empurrar, do forçar, de fazer com que o colaborador dê aquele passo a mais para aprendizado Aham. e, e permanecer num equilíbrio? Porque pessoas, como você disse e bem disse, eu costumo dizer o que você diz, eu falo para os filhos, né? Uhum. Filhos dos mesmos pais são filhos de pais diferentes porque nasceram em momentos diferentes. Então, assim, necessitam de coisas diferentes. A gente aplica, eu penso igualzinho a você. Aonde que está o limite? Como é que a gente descobre? A gente vê muita ação do nosso lado trabalhista, né? Por questão de feedback, questão de foi para mim uma surpresa que eu fui demitido, ou ainda me exigiu uma coisa que não dava, e aí muito menos na nossa área, mas muito mais para prevenir isso. Como é que um bom gerente, um bom gestor, um bom líder descobre isso, Cris? É lógico que não existe fórmula, mas como é que a gente chega lá? É uma excelente pergunta, né? Também, se tivesse um playbook, eu publicava esse playbook, viu? E vendia na Olimpíada. Vendia. Na Olimpíada, Cris. Mas eu acho que tem aqui alguns caminhos. Primeiro, as pessoas só vão contribuir a mais se elas quiserem. Individual.
é o lado individual. Você pode ser o melhor gestor do mundo. Se elas não quiserem, se elas estiverem com outros tipos de questão, com outros problemas, com outra. Porque o ser humano é um ser integral, né? Às vezes, algo que afeta sob a ótica financeira, sob a ótica de saúde, sob a ótica Familiar. familiar, relacional, pode ser ali um estressor para que a pessoa não esteja plena e possa, até ela pode querer, mas ela não consegue dar o extra mile ali, o a mais, né? Então, a primeira coisa ela tem que querer, né? A segunda coisa para você ter altos performadores no time e ter pessoas de alta performance, a pessoa precisa estar bem, né? Não existe assim, vou gerar um baita resultado se a pessoa está com um problema em casa. Ela vai ter problema de gerar um baita resultado na empresa. Se está com questão de saúde mental, ela vai ter um problema. Estou com um vício em jogo, ela vai ter um problema. É óbvio, essas coisas elas se conectam. Os seres humanos somos seres integrais, né? Então também eu acho que a liderança tem que observar se existe algum fator estressor que não esteja no trabalho e que a organização possa ajudar ao funcionário endereçar aquela questão. Tá? Então tem essa. E o terceiro é você ter conversas do o que move cada um, né? Tem gente que fazer dentro da zona de conforto é o máximo que você vai obter daquele profissional, né? E de repente está tudo bem. Tem outros que já têm mais fome, né, de aprender coisas novas, de experimentar coisas novas. O que você está proporcionando para essa pessoa? Né? Você está dando, sei lá, 2 degraus quando a perna só dá para dar 1 degrau? Né? Você tem que saber avaliar isso também. Aí, e ir balizando. Geralmente, a corda, ela quebra quando ou você não presta atenção de que existem fatores estressores fora da empresa, e aí você segue o baile enquanto gestor pensando que está tudo bem, e de repente não está, e aí a pessoa não está sendo tratada como deveria. E a segunda corda, ela rompe quando você dá projetos maiores do que a capacidade de entrega, né? Você assume que a pessoa tem todos os recursos para entregar aquilo, que tem todos os capabilities, e você não dá margem para a pessoa falar, olha, não tenho, não consigo, ou com esse time não vai dar. Então não rola o diálogo, né? Não rola essa segurança psicológica de dizer, dá mais se eu tiver, de repente, mais uma contratação no time, ou dá se não rola esse tipo de negociação. Aí a corda estoura. Então eu vejo esses dois cenários, Domingos. Então, se o gestor estiver atento, ele consegue O que leva a mitigar. necessidade dele conhecer também o time, né? Também. O primeiro, você até consegue mensurar se a pessoa entrega ou não entrega, mas para entender se a pessoa está bem, se ela está precisando de uma ajuda, se ela tem algum problema extra, um ofensor extra trabalho, isso demanda tempo, dedicação e legítimo interesse pelo time, né? Exato. E até uma relação de confiança. Porque dificilmente, se o ambiente for for um ambiente opressor, você vai abrir, tô tendo um problema em casa, né? Ou tô com uma questão com a minha família. Não vai, né? Acaba sendo utópico, porque o ambiente não propicia isso. Fantástico. E, Cris, a LX, se eu não estiver enganado, ela faz 20 anos ano que vem. Não, ela fez 15 esse ano. 15 esse ano, eu tinha lido de 2006, se eu não me engano, acho que talvez tenha sido o início do projeto. 15 esse ano. 15 esse ano. É uma empresa nova. Isso no Brasil. No Brasil. No Brasil. Acho que 20 na formação. E ela está em 45 países hoje.
O LX está em culturas diferentes, Uhum. lidando com pessoas diferentes. Mas tem algo que impacta a despeito dessa diferença todas as culturas, que é a tecnologia. A Uhum. tecnologia vai vir. A gente leu e ficou bem impressionado como vocês têm usado a inteligência artificial, que foi aprovado pela maioria absoluta da equipe, do time de vocês, que reduziu 35% do volume de chamada interna. Uhum. Então, assim, é o uso racional e benéfico da tecnologia, né? Como é que você vê o RH nesse papel? Como é que a gente consegue convencer o colaborador, profissional, empregado, que a tecnologia é aliada e não ameaça? Boa. Deixa eu só dar alguns passinhos para trás. O Grupo LX no Brasil, ele tem 50% da... É uma formação, é uma joint venture, né? 50% da Prosus, que tem o Grupo LX na Europa, tá? E 50% da Adevinta, que tem várias empresas também de classificados na Europa, né? A Prosus, inclusive, é acionista do iFood, então somos primos, né? São primos bonitos, viu? Né? Maravilhosos. Primos que cada vez mais a gente tem aprendido com a jornada do outro, né? Então tem sido bem legal. E somos todos empresas de tecnologia, né? Então o nosso DNA é entregar produtos digitais, soluções digitais, né? E é interessante porque a grande maioria das empresas que pensa digital, ele primeiro pensa digital para o cliente, para o usuário, né? Ele não pensa o digital para dentro. E por vezes a pessoa colaboradora é o último da fila, né? Do uso de inteligência artificial, de processos mais inteligentes, com menos fricção, com tempo de resposta rápido. A maioria das empresas acaba deixando por último essa transformação. E dentro do Grupo LX aqui no Brasil, não era diferente, né? Se você pegar as nossas soluções, são soluções que têm inteligência artificial no core, né? É uma empresa de dados, né? Que usa muito dados, que conecta compradores e vendedores e usa machine learning na sua essência, né? Mas dentro de casa, os processos extremamente manuais e pouco digitalizados, né? Então, a transformação, ela aconteceu passo a passo. Uhum. Não foi do dia para a noite. Primeiro passo é construir processos onde a gente pudesse ter captura de dados de uma maneira eficiente e processos que fossem o mesmo dentro da empresa, né? Processos de recursos humanos que fossem o mesmo dentro da empresa, né? Segundo passo, você ter um olhar para dados de uma forma estruturada. Para que eu estou coletando aquele dado? Esse processo ele está entregando na velocidade que deveria ou não? Ele tem alguma fricção ou não tem? Que tipo de fricção é? É muito parecido ou similar à jornada que um profissional de marketing faz quando olha o cliente, o usuário, o consumidor. Cris, você falando, eu tô vendo o seu lado É engenheira. meu lado engenheiro, não é? Olha só, o processo, né? Você tem que ir com dados, não dá para ser. E isso também tem a ver com gestão de mudança, porque o ser humano, se você pular da fase 1 para fase 5, ele não captura de que precisa ser mais coerente, né? Estamos dando um passo, depois a gente dá outro, depois dá outro. Aí a resistência diminui, porque eu estou vendo esses passos sendo tomados e está coerente, a jornada está coerente, né? Então foi uma jornada mesmo, né? E que por fim a gente faz 1 ano que a gente celebrou o onboarding desse assistente virtual, que também veio numa primeira versão não com inteligência artificial generativa, né? Usando ainda a formação de banco de dados, ainda tendo que fazer escolhas, como a gente fazia como usuário no passado, né? Aperte 1 se você quer falar com fulano, aperte 5 se você quer falar com Beltrano, né? Mas que já foi um primeiro movimento.
e que gerou uma aprovação substancial das pessoas colaboradoras. Porque, claro, o que elas ganharam? Ganharam rapidez. Ao invés de falar com várias pessoas dentro de RH e cada um dando uma resposta diferente, que dependia de quem ele perguntava, é um único canal de interlocução, né? É um canal que diz a mesma coisa para todo mundo. Então, é um canal consistente, coerente. Então, não é que para um eu dou uma resposta A, para o outro Z, e fica dissonante, e tem que achar o equilíbrio, né? Terceiro, é rápido, né? Traz uma agilidade, você consegue ter as suas questões mais resolvidas de uma forma mais simples, né? E para o time de RH, gente, foi sensacional. Que tipo de pergunta que um colaborador pode fazer? Olha, vai desde quando vai ser paga a minha PLR, né? Até o olerite, falar do olerite, até a hora extra, até uma política de recrutamento, até políticas de diversidade, sobre qualquer. Agora a gente já está no conversacional. Então agora eu já posso ter conversas. Imagina, eu tô grávida. Qual é o próximo passo? Eu, como pessoa colaboradora, o que eu tenho que fazer? Já dá os passos para uma situação, né? Não é só uma política, é uma situação. Um colaborador meu faleceu. O que eu tenho que fazer? Quais são os próximos passos dentro da companhia? Você acha que essa aproximação, eu volto para acho que o final da pergunta que eu fiz, porque a gente tem visto muita gente com medo da tecnologia. Aham. Tecnologia sendo vista como vão tirar meu emprego, e é evidente que vai haver um impacto, a gente só não sabe quando e como. O impacto está acontecendo, a gente não sabe. Você acha que esse tipo de tecnologia ajuda a perder esse medo, Cris? Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda. Eu acho que o medo vem se você não participa disso. Mas se você é o agente de mudança, se você participa disso, o medo naturalmente ele diminui, né? Então, por isso que eu falei que na gestão de mudança, se você vai passo a passo, degrau a degrau, já é mais fácil da pessoa colaboradora digerir aquilo, né? Inclusive para os profissionais de RH, né? Que viram com muito bons olhos, porque 80% do time de RH era ocupado com tarefas operacionais. Operacionais, assim, para responder dúvida como as que eu estou falando aqui. Que não são dúvidas, são importantes? São. Mas vai mudar o ponteiro de negócio? Não vai. Não vai, não vai. Se o RH investir toda a sua capacidade para ficar respondendo coisas que uma máquina pode responder, ele tem que resolver questões muito mais importantes no sentido que estão no centro da transformação de negócio. Perguntas como: eu tenho a quantidade de pessoas correta dentro da organização, o capacity correto, como é que eu faço o reskilling e o upskilling desses profissionais? Como é que eu faço gestão de mudança? Como é que eu falo de cultura? Como é que eu preparo a liderança? Como é que eu faço coaching executivo? Como é que eu faço uma evolução preditiva de informações de talentos, né? Para eu me antecipar a potenciais gargalos que eu tenho. Falando igual engenheira de novo. Cris, você falou sobre cultura, né? Como que você está vendo a cultura e o retorno dos profissionais para o trabalho presencial? Você acha que é necessário? Você acha que dá para passar cultura de forma remota? Essa é uma excelente pergunta, né? É um dilema dentro de RH muito grande, né? Qual a minha visão? A minha visão é que no mundo de hoje, a gente fazer exigências de volta ao trabalho obrigatório, bate-ponto, quero te ver, é muito mais uma necessidade de controle do que um movimento necessário para fazer uma boa gestão de pessoas e cultura, tá?
Por quê? Porque no final do dia, a cultura é sobre como você decide, é como você se comunica, ritos e símbolos que você coloca dentro do seu ambiente e os valores que regem aquela organização. E tudo isso você consegue fazer num ambiente híbrido, né? Também não acredito 100% remoto, tá? Porque seres humanos somos seres sociais. Então a gente precisa sim do outro até para a gente se entender enquanto pessoa, Uhum. né? Então, na minha opinião, o modelo que a gente tem no Grupo LX é vencedor, que é a gente acredita que a gente não precisa estar presencial para o trabalho acontecer, Uhum. nem para a cultura evoluir, mas que sim, existem momentos aonde, por uma intenção mais clara, vamos fazer aqui uma discussão mais profunda sobre um problema de negócio, ou sobre a estratégia, ou sobre o que está acontecendo no time, ou temos um problema, vamos resolver. Colocar as pessoas numa sala pode ajudar. Uhum. Tá? E a gente deixa isso muito livre para que a liderança atue e faça essa junção de comunidade quando houver necessidade, né. Uhum. E óbvio que a gente também promove, enquanto organização, momentos de celebração, né, festa de final de ano, all hands, a gente incentiva que as pessoas estejam na empresa, presencial. Vamos fazer uma celebração de uma entrega muito legal, vamos lá, vamos se conectar, vamos fazer uma conversa de feedback, de repente a gente tem que conversar presencial. Então, assim, eh, eu não acho que eu acho que é importante, mas não é a única forma. Eu acho que a forma como o gestor atua diz muito mais do que símbolos, hã, que regem o nosso presencial. Uhum. Você está numa indústria de tecnologia. Sim. E existe talvez a falsa percepção que na indústria de tecnologia só tenha jovens. É uma indústria que tem os reportes sociais de uma sociedade existente. Nós vamos Sim. ter gerações, diversas Uhum. gerações convivendo, evidentemente, a entrada de mercado de trabalho dos mais jovens e as posições de liderança. Como é que você tem visto essa questão geracional, Cris? Porque ao ler pesquisas, me parece que, e Bernardo, nosso querido Bernardo Marinho falou conosco recentemente, trouxe um recorte de questão de geração também. Para a população mais velha, me parece, ou mais antiga de empresa, Uhum. o que mais motivava era um plano de previdência muito sólido, estruturado, plano de saúde. Para o mais novo, o que ele quer é flexibilidade. Uhum. Como é que isso conversa? Como é que você tem visto conversar no mercado, Cris? Ó, interessante, porque, de novo, estou dando contexto aqui de uma empresa que é de tecnologia, que tem uma população diversa, né, tanto em gênero quanto em geração, né, mas a flexibilidade é valor para todas as gerações, para todas as gerações, né. E eu, inclusive, acho que os mais jovens, por mais que o valor, da flexibilidade seja importante, também tem um tema que é assim, tem muita gente que nunca observou o outro trabalhando para entender como se portar num ambiente de trabalho. Uhum. Então, as gerações que estão entrando agora no mercado de trabalho, eu acho que sentem e já ouvi de vários, tá, dentro do Grupo LX, de que sentem uma necessidade maior de, inclusive, irem mais ao escritório para poder aprender o que ninguém ensina. É um modelo. Qual é o modelo? Como é que é isso aqui, né? Não, né? Assim, eu lembro, enfim, aquelas conversas de corredor, né? Aquela
gente, estou fazendo um trabalho, não tenho ideia como começar. Fala com o coleguinha do lado, né? Exatamente. Então, é um pouco ambíguo, mas apesar das gerações mais novas realmente valorizarem muito a flexibilidade e ser um item valorizado por todas as gerações, o que eu vejo é que as gerações mais novas também sentem uma necessidade de aprender mais na prática. E aí o remoto dificulta um pouquinho mais. O gestor tem que ser muito hábil para fazer isso. Não é que seja impossível, mas ele tem que ser muito hábil, porque ele ainda não aprendeu, ele vai aprender ali, a primeira interação que ele vai ter. Então, também como a gente forma essas lideranças para esse trabalho híbrido, é muito importante, é um trabalho muito importante. Porque para quem já está mais tempo, é mais fácil. Para quem está menos tempo no mercado de trabalho, é mais complicado mesmo. Bom, Cris, pensando no futuro, o que você acredita que vai moldar, que vai redefinir o RH? Porque você trouxe, no começo da sua fala, você trouxe que quando você estava lá na área de operações, você tinha uma certa visão do RH, mas eu sei que o RH também evoluiu bastante, né? Ele passou a ser um grupo muito importante na estratégia da empresa, né? Daqui para frente, qual que você acha que é o papel do RH? Eu acho que o papel vai continuar se transformando bastante, né? A gente estava falando de trabalho híbrido, mas eu acho que o híbrido agora vai ser como operar num trabalho, num modelo de trabalho onde a gente tenha robôs e pessoas dentro das organizações. É um híbrido com esse viés de uma força de trabalho híbrida mesmo, né? Como é que você vai integrar essas capacidades dentro da sua força de trabalho? E como o profissional vai ter que aprender a lidar com algo que é diferente, é completamente diferente. É um colega que é um robô. Às vezes é um chefe que, né, ou vai receber um feedback de um robô. Vai mudar e a gente vai ter que se acostumar com isso, tá? Mas no final, o que eu vejo? Eu acho que nunca, por mais que a gente fale de tecnologia, que a gente fale de avanços nesse sentido, e por mais doido que possa parecer ter uma força de trabalho híbrida, a gente nunca esteve mais no core do ser humano como agora. Que bacana. Né? Por quê? Porque agora a gente tem falado de temas que a gente não era capaz de falar, né? Saúde mental, segurança psicológica, né? De um ambiente de trabalho que seja bacana, né? Que seja para você construir coisas e não para te tirar coisas da vida, né? Então também a gente vive num modelo que é muito legal. Agora, como é que a gente vai colocar tudo isso? É uma missão de RH muito estratégica, né? Porque o mundo, eu não acredito que vai ser dominado pelos robôs. Tem as teorias, né, distópicas, também tem as teorias utópicas, que dizem que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Provavelmente alguma coisa no meio do caminho, como tudo que a gente, enquanto ser humano, é capaz de ir evoluindo, né? Todas as nossas evoluções até aqui. Provavelmente vai ser uma coisa no meio do caminho, mas a área de recursos humanos é talvez o único personagem dentro do corpo executivo que vai saber orquestrar isso, ou ter a missão de orquestrar isso. Cris, super obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Super obrigado por ter aceito o convite de bater papo com a gente. Obrigada a vocês dois pelo papo também. Muito obrigada, Cris. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Nós e RH. Agradecemos muito a sua presença, Cris, e esperamos te ver novamente. Obrigada. E obrigado a você também que nos escutou, nos assistiu até aqui. Fica o convite para que você acesse a nossa página de notícias, o Único, no Matos Filho, e nos acompanhe. No próximo episódio a gente conversa mais. Muito obrigado.